Doutor Guimarães, tão importante quanto for a criação dos postos de saúde e que eles fizeram com que outros mais acabassem sendo criados na própria cidade, o que a gente nota também é que a preocupação não era tanto do lado apenas curativo, mas foi de prevenção, fazer inúmeros trabalhos para que as pessoas não ficassem doentes. Nessa linha preventiva está também o grande investimento que o poder público deve sempre fazer, né? Olha, eu acho que dentro da medicina, como em qualquer área, segurança, qualquer outra área, o importante é a prevenção, né? Se você leva a saúde à população e a população tem acesso aos médicos que participam desse posto de saúde, a população tem condição de fazer a sua prevenção de saúde. Por exemplo, eu gosto sempre de dar exemplo para quem nos vê falando sobre saúde e entende melhor. Por exemplo, se o indivíduo faz prevenção e vai lá no posto de saúde da periferia e pede para fazer um exame geral, ele não sente absolutamente nada, mas o médico examina e constata: ó, você está com pressão altíssima. O que você tem de fazer? Você tem de fazer um exame de colesterol, de glicemia, você tem de emagrecer, você tem de tratar a sua diabetes e assim por diante. No caso, por exemplo, da assistência médica, a mulher é extremamente importante. A mulher vai lá, o que você tem? Não tem absolutamente nada. Faz um exame ginecológico e tem um câncer do colo do útero. Não podemos esquecer também do homem, né? Infelizmente, 60% dos homens que vão fazer exame urológico vão porque a mulher marca a consulta, porque ele não vai espontaneamente. Agora, o exame de prevenção de câncer de próstata é uma coisa também extremamente importante. Se você faz o diagnóstico precoce, você é submetido a uma cirurgia que você cura definitivamente. Agora, se você constata um câncer do colo do útero ou um câncer de próstata numa idade mais avançada, nem sempre tem alguma coisa para fazer. Então, repetindo, respondendo a sua pergunta objetivamente, os postos de saúde têm uma prioridade que era justamente fazer o exame de prevenção. Trata. Doutor, dentro desse tema, já foi abordado aqui que os postos de saúde no caso de Valinhos começou lá atrás, quando o senhor foi vice-prefeito, juntamente com o doutor Vitório. Lógico, a cidade cresceu, novos postos vieram, e a rede física, que são os postos de saúde, são muito boas em Valinhos. Mas o que a gente percebe, acompanha os movimentos dos funcionários da saúde pública de Valinhos, recentemente mesmo teve um grande movimento, reclamando de condições de trabalho e de salário. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu concordo com você que a rede física dos postos de saúde aqui em Valinhos, eu acho que é muito boa, né? Ele está bem distribuído, os postos estão bem distribuídos nos diversos bairros que a cidade tem. Agora, não adianta nada você ter um posto de saúde em cada esquina, um posto de saúde em cada esquina, se dentro desse posto, não tem tudo aquilo que precisa ter para prestar uma assistência médica à população. O que você precisa? Você precisa ter equipamento, você precisa ter remédio, você precisa ter enfermagem, corpo de enfermagem, a parte administrativa, e você tem de ter assistência médica. Agora, também não adianta nada você ter tudo isso que eu estou dizendo se o próprio cidadão não procura assistência médica para cuidar da saúde. Esse é um outro lado, na verdade, certo? Agora, o que eu sinto aqui em Valinhos em relação à assistência médica e quais são os pontos, vamos dizer, mais vulneráveis? Respondendo em parte com você. Por exemplo, marcação de consulta. A pessoa reclama, vai lá marcar a consulta e demora 2 meses, 3 meses, 4 meses. E saúde, nem sempre você pode esperar. Lógico, né? Por exemplo, assistência psiquiátrica é uma assistência muito, muito comprometida. Hoje todo mundo sabe, não é novidade, que as doenças de origem psiquiátrica estão aumentando. É através do estresse, da insegurança, do trânsito, enfim, vários motivos que levam a quadros psiquiátricos. A cidade de Valinhos não tem psiquiatra. Isso é uma deficiência muito grande. Agora, eu vou me aventurar a falar uma coisa aqui, que evidentemente eu posso criar problema para os meus próprios colegas que trabalham na rede pública e também com o próprio secretário de saúde. Se você
tem uma deficiência na assistência médica na área da psiquiatria e você não tem médico, aí você tem de fazer o quê? Você tem de ter uma remuneração um pouco melhor para aqueles profissionais. Atrair, né? Para atrair esses profissionais. O caso da psiquiatria é muito evidente. O caso da pediatria é evidente. Recentemente saiu uma reportagem na Globo, eu acredito que vocês assistiram, a deficiência de pediatras no Brasil inteiro. Não é a hora, evidentemente, a gente discutir por que isso acontece. Tá certo? Mas acontece. E outro aspecto que eu queria dizer para o Dunga, para aqueles que estão nos ouvindo, para você, Frater, é o seguinte: a nossa população está se tornando mais velha, né? À custa da boa assistência médica, da boa alimentação, do esporte, etc. Está ficando mais velha. A população hoje é muito exigente. Não só o doente é exigente, mas o médico é exigente. Por exemplo, vou dar sempre um exemplo. O sujeito vai num consultório médico com uma dor no peito. O médico, um clínico geral, experiente, ele examina e fala: olha, você não tem nada do coração, você foi levantar a janela aí, teve uma distensão aí muscular, vai para casa, toma um remedinho e volta. Ele chega para o doutor e fala: escuta, eu preciso fazer um eletrocardiograma. Não, eu quero fazer um eletrocardiograma. Aí faz o eletrocardiograma. Aí leva lá para o médico, o eletrocardiograma não deu absolutamente. Eu quero que o senhor faça um raio-x de tórax. Não precisa, mas eu quero fazer um raio-x de tórax. Faz o raio-x de tórax, não dá nada. Eu quero fazer uma tomografia. Então, o doente, já ciente desses exames todos, que cuidam da saúde dele, ele passa a ser exigente. O médico também, por sua vez, especialmente os mais jovens, né? Também, para não cometer erros, eu vou dizer uma coisa assim, até meio desagradável para a nossa classe, mas os médicos pedem exame com muita liberdade. Então pede tomografia, pede ultrassom, pede exames de laboratório, etc. Porque ele também quer se resguardar de um possível erro, porque se ele tiver erro, hoje o doente não pensa duas vezes para denunciar o médico que cometeu um erro muito grande. Esse é um aspecto. Outro aspecto da assistência médica que é importante. Eu vou fazer uma comparação entre o que acontece na rede escolar pública e o que acontece na área médica. Na rede escolar pública, se você tem uma criança lá numa CUP que não tem vaga, ele espera 15 dias, um mês, transfere para uma outra escola e resolve o problema. Agora, na área médica, tudo é absolutamente urgente, não pode deixar para o dia seguinte.